Oi, gente! Muito boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para todo mundo, para a saúde mental de todos, para a nossa vida e para nossos relacionamentos. Então a gente vai falar sobre depressão. Vou colocar aqui o tema: como a depressão te impede de atrair o teu homem ideal. Vamos falar sobre isso hoje. Só que às vezes a gente tá deprimido e nem sabe que tá deprimido, né? Como a depressão te impede de atrair seu homem ideal. Aproveito para... Deixa eu fixar aqui. Fixar comentário. Gente, como eu sempre falo, toda quarta-feira, né? Eu tô muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Boa noite, Maíra, Valesca, Linda, Andressa, Pri, pessoal sempre por aqui. Vamos enviando para as pessoas e eu já vou adiantando algumas coisinhas para vocês, tá? Eu vou enviar para algumas pessoas, convidando algumas pessoas, vocês sintam-se à vontade também. A gente vai falar sobre esse tema super relevante e muitas vezes as pessoas sequer sabem que estão depressivas. Porque todo mundo tem uma imagem de que depressão é só você ficar deitada na cama, chorando, sem conseguir fazer nada. E, na verdade, a depressão não é só isso, tá, gente? E a gente vai falar hoje sobre a questão emocional e o quanto isso é importante, você estar bem emocionalmente, para você poder conseguir atrair o seu homem ideal. Ou, depois, né, no pós. O que é que acontece quando você acaba ficando mais triste e não consegue se dar bem. Certo, gente? Oi, Aleida, Fabiano, Jackson, sejam todos muito bem-vindos. Vamos falar hoje sobre esse tema tão importante, que é como a depressão te impede de atrair seu homem ideal. Você sabe se você tem depressão? Você sabe se você já teve depressão? É importante a gente trazer esse tema muito relevante aqui, né? Oi, Lari, linda! Saudades! Lari, minha aluna da turma 3, gente. Muito amor, muito carinho por ela. Oi, outra Lari! Minha colega, minha amiga linda. Gente, então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender o que é depressão. A gente pode dizer, assim, simbolicamente, que a depressão tá aqui e a autoestima tá aqui, certo? Ou seja, quando eu tô com a autoestima muito baixa, extremamente baixa, eu posso caminhar para o caminho da depressão. E quando eu tô zero depressão, que eu estou ficando muito bem, tô melhorando a cada momento, a gente pode dizer que a depressão está caminhando para autoestima boa. Por quê? Porque a autoestima é você ter amor por você mesma, é você ter carinho por você mesma, é você se estimar. Sabe quando você estima uma pessoa? Quando você diz assim, eu tenho tanta estima por essa pessoa. Na verdade, hoje em dia, esse é um termo que não é tão utilizado, né? É um termo mais antigo, estima, tem estima por outra pessoa. Mas é quando você gosta de alguém, quando você tem carinho, eu gosto tanto dessa pessoa, eu gosto dessa pessoa de graça. Isso é você estar com uma autoestima boa, certo? Só que no caso, trazendo essa estima pra você mesma. Então, por que eu quero falar pra vocês sobre a depressão? Como que eu quero falar pra vocês sobre esse tema? Quero falar pra vocês sobre esse tema de uma maneira mais leve possível, né? Porque as pessoas terminam trazendo esse tema como uma coisa muito pesada. Que pode ser uma coisa pesada. Larissa. Ô, amiga, desculpa das minhas melhores amigas, gente. Pronto, Laris, me declarei pra você. Fica aqui pra aprender. Aqui, chegando outras muitas melhores amigas minhas. Gente, então, como eu tava falando, vamos trazer isso de uma maneira super leve e mostrando pra vocês a importância de você saber se você está sentindo depressão. Porque as pessoas acham, como eu falei no início, depressão é você estar deitado na cama, ou você está no quarto escuro e você está deitada. Hoje eu também vou falar da minha experiência em relação a isso, tá? Nos meus relacionamentos amorosos. Também vou falar disso pra vocês, certo? Michele, linda, seja muito bem-vinda de volta, estava faltando. Ivan também, que lindo, Ivan, também estava com saudades. Então, gente, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Depressão é um estado de tristeza. Ele pode ser leve, ele pode ser leve, moderado, grave e muito grave, certo? E como que você vai saber
se você está com esse nível de depressão. É simplesmente porque, mas eu não estou chorando deitado numa cama escura sem querer ver ninguém, sem ter vontade de fazer nada. Não, não é assim. A gente tem graus. Então, muitas vezes a gente pode sim ter uma depressão leve após um relacionamento, após o término de um relacionamento, após o término de um fica. Acreditem, gente, após um término de um fica, a gente pode adquirir uma depressão leve. Eu sou prova viva disso. Eu já passei por isso. Já passei por... nunca fui diagnosticada, eu sempre digo, eu nunca fui diagnosticada com depressão, mas tive que tomar medicação, inclusive, né? Só que não me diagnosticaram, talvez o médico não quis me dizer, talvez porque eu não tenho histórico, talvez porque eu não tenho antecedentes com depressão, nem com transtorno psiquiátrico. Só que é importante a gente verificar isso, gente. Olha só, uma pessoa, ela pode estar deprimida simplesmente porque ela não consegue se concentrar nas coisas. Porque ela não consegue ser tão produtiva como antes. Mas existe o depressivo funcional. Você pode estar no relacionamento, termina um relacionamento e fica muito mal. Só que você tem algumas crenças que te seguram. Você tem algumas necessidades que te seguram. Imagina, você tem um filho, termina um relacionamento, não tem como você parar de trabalhar. A não ser que você entre numa depressão profunda. Muitas vezes o que é que você vai fazer? Você simplesmente vai conseguir trabalhar, ou seja, você vai ser uma pessoa funcional e não vai perceber que tem depressão, certo? A gente vai falar hoje sobre a questão da depressão antes, na forma que você vai encontrar alguém pra você e pra sua vida, e a gente vai falar também hoje da depressão pós, certo? Mas a gente vai falar dos principais fatos. Então, primeira coisa, eu quero saber de vocês, gente. Coloca aqui nos comentários para eu poder entender. Você já teve depressão? Você já teve início de depressão? Você já teve, nem que seja uma depressão leve, tá? Coloca aqui nos comentários. A depressão, ela não é somente a grave, a gravíssima. Ela pode ser a depressão leve também. Eu vou contar para vocês a minha história em relação a isso e vocês vão conseguir entender direitinho. Olha só que interessante. Quem me conhece sabe, eu tô rindo, gente, porque isso é uma sátira, né? Quem me conhece sabe, e tá tudo bem. E qual é o outro? Que agora estão usando muito, gente. Nossa, tem um que estão usando muito. É sobre isso. É muito legal de usar, gente. Eu uso, mas assim, não tem como não rir. Porque é muito engraçado, né? Quando uma coisa que pega. Então, gente, é sobre isso. É sobre isso que falaremos hoje. Coloca aqui nos comentários, você já passou por uma depressão por causa de relacionamento? Ou mesmo que não seja por relacionamento? Você já passou por algo que você acha que foi depressão? Mesmo que tenha sido leve, diagnosticado ou não? Coloca aqui só pra eu ter uma noção. Se vocês já passaram por isso, se vocês têm noção do que é depressão. E aí agora eu vou contar a minha história. É o seguinte. Desde os meus 15 anos, eu acho que eu já pensava em casar. Eu tinha um exemplo em casa dos meus pais, no relacionamento deles, muito legal, e eu queria me casar. Desde os 15 anos eu já pensava em me casar. Quando eu chegasse com meus 20 anos, meus 23 anos, eu já queria estar casando, já queria tendo filhos. E eu sempre namorei pra isso, namorei pra casar. Só que meu primeiro namoro foi com 15 anos. A gente terminou, passou um tempo separado e voltou, enfim, no geral foram 5 anos. Eu namorei até os 20 anos. Depois eu emendei outro namoro. 3 meses depois eu já tava namorando novamente. E namorei por 1 ano. E depois desse namoro, eu fiquei solteira por muito tempo. E eu conhecia meninos. Só que eu conhecia menino e ficava com ele 1 semana e já achava que ele era o homem da minha vida. Isso acontece com vocês, gente? De vocês ficarem com o menino e achar que ele é o homem da vida de vocês? Isso já aconteceu muito comigo. Muito. Só que eu acabava metendo os pés pelas mãos. Porque eu já agia como se ele também quisesse aquilo, como se ele também tivesse aquele objetivo. E acabava que a pessoa se assustava um pouco, né? Mas aí o relacionamento terminava. E, gente, eu ficava arrasada, muito arrasada. Eu ficava chorando, eu não queria sair, eu não queria ir pra uma academia, eu não queria fazer atividade física, eu não queria fazer nada. Eu vivia à mercê dele, eu vivia esperando uma ligação dele. Antigamente não tinha tanta mensagem, né? Tinha mensagem de texto, eu esperava uma ligação, eu esperava mensagem de texto, eu esperava vê-lo, eu sempre esperava vê-lo, encontrar em alguns lugares. E eu ficava me utilizando dessas artimanhas pra viver. E, gente, quando eu digo pra viver, era isso mesmo, era pra sobreviver.
Porque ninguém deve deprimir após uma semana de relacionamento super sério, né? Que não era nada sério. Mas a gente não deve deprimir por causa disso. Mas eu vou contar pra vocês por que isso acontecia comigo. Para que vocês entendam que isso, infelizmente, acontece. Infelizmente, ocorre com a gente. E às vezes a gente acha que não tá depressiva, a gente acha que tá bem. E as coisas vão passando, e vai passando 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. É importante a gente frisar que a depressão, ela só é considerada depressão se você passar um mês, pelo menos um mês, naquele estágio que você tá, naquele estado depressivo. E aí, até um mês não é considerada ainda depressão. Após isso, a gente já pode considerar como diagnóstico de depressão. Então, eu queria que vocês prestassem muita atenção. Quando vocês terminam um relacionamento, quando o menino some, o que é que você sente? Como que você se sente? Se você se sente mal, se você se sente triste, se você se sente muito, muito, muito pra baixo. Como que você se sente após o término de um relacionamento que, infelizmente, nem começou, né? Como que você se sente? É bom você analisar isso para ver até que ponto o teu emocional está influenciando na tua vida, até que ponto o teu emocional está influenciando nas tuas escolhas e mais ainda, na escolha do outro homem. Do quanto você vai ter a capacidade de atrair pessoas que estão na mesma energia que você. Porque isso é uma das coisas mais importantes. A gente tá bem. Quando a gente tá bem, a gente atrai pessoas que estão bem. Quando a gente tá mal, gente, a gente acaba atraindo pessoas que também estão mal. Vamos lá, vamos ver aqui o que foi que Van falou. Van respondeu aqui. Vão respondendo, gente. Vão respondendo pra eu ver como é que vocês estão. As novatas, sejam muito bem-vindas. Eu acho que eu estava com depressão. Chorava e me sentia triste sem motivo. Muitas vezes me sentia inferior às outras pessoas. Van, uma probabilidade grande de ser depressão. Nem que seja depressão leve. Porém, é como eu falei do tempo, né? Foi mais de um mês, foi durante uma semana, durante 2 semanas, e a gente vai falar sobre isso. O que é que te atrapalhava nisso? O que é que te atrapalha nisso? Porque muitas vezes o que atrapalha a gente são as nossas crenças. Ou melhor, a maioria das vezes são as nossas crenças. Você acabou de falar de uma crença aqui. Eu me sentia inferior às outras pessoas. Por que isso é uma crença? Porque muito provavelmente você não tinha a resposta para isso. Você não tinha provas, você não tinha evidências de que você realmente era inferior às outras pessoas. E quando a gente não tem evidência no nosso pensamento, tudo vale, tudo se torna real, porque são crenças. Uma vez que a gente coloca na nossa cabeça, a gente termina se prejudicando bastante em relação a isso. Hoje procuro focar nas minhas coisas. A Van tá completando aqui. Hoje procuro focar nas minhas coisas e não na vida de ninguém, para não ter comparações e paranoias, focando no presente e procurar não me preocupar à toa. Isso, Van. Eu separei aqui, gente, 2 atividades que eu vou passar para vocês no final. E, gente, é como se fosse um desafio. É uma atividade para a gente fazer durante uma semana, tá? Eu vou passar para vocês hoje. Na próxima quarta-feira eu vou conferir, viu? Vou cobrar. Se vocês fizerem, são 2 atividades super simples que vai te ajudar. Te ajudar a se livrar ou da depressão leve, ou da depressão moderada, ou da depressão grave. E também vai te ajudar, independente de qualquer coisa, vai te ajudar para aumentar a tua autoestima, certo? São 2 atividades muito legais que eu separei e vou passar para vocês hoje, tudo bem? E aí, gente, como a Van tá falando aqui, ela procura focar nas coisas dela, isso mesmo. A gente precisa tirar o nosso foco no nosso próprio julgamento. Um julgamento muito crítico que a gente faz de nós mesmas. Mas para isso, a gente precisa entender o que foi que aconteceu com a gente antes. Por que eu tenho essa crença? Por que eu acredito que eu sou inferior às outras pessoas? Por que eu acredito que eu não valho o suficiente para aquela pessoa, por isso que aquela pessoa acabou me deixando? É importante que a gente entenda isso. É importante que a gente entenda de onde é que vem isso. A Mayara a Mary tá dizendo, ou Mari, tá dizendo, hoje eu fico olhando se ele tá online para poder falar com ele. Me sinto péssima. Exatamente, Mari. Por que acontece isso? Porque você vai ficar olhando se ele tá e isso não vai corresponder às tuas expectativas. Então, você vai ficar olhando se ele tá online o tempo inteiro e vai criar um monte de pensamentos na tua cabeça. Ficar olhando se ele tá online resolve? Não. Ficar olhando se ele tá online vai te trazer pensamentos bons? Não vai te trazer. Então, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar e a gente tem que preservar a nossa autoconfiança.
A gente precisa trabalhar em relação a isso. O que é preservar a nossa autoconfiança? É a gente não ter contato com coisas que a gente sabe que vão nos prejudicar. Que é olhar se ele tá online, olhar o story dele todos os dias, olhar o feed, tentar descobrir onde é que ele tá, com quem é que ele tá. Pra quê? Vai adiantar você saber o que é que ele tá fazendo? Não vai adiantar. E aí você pode me perguntar, mas Morgan, é muito difícil, eu tenho compulsão, eu pego o celular, eu fico querendo olhar. Ok, hoje não, já faz um tempinho. Existe algo chamado arquivar a conversa. Arquiva a conversa, quando tiver muito difícil, arquiva a conversa. Não fica olhando. A partir do momento que tá muito difícil pra você e que você não fica olhando, tá muito difícil. Foi assim que eu curei muitas crenças minhas. Eu ficava olhando se o paquera estava online e eu comecei a perceber, vê se acontece isso com vocês. Eu comecei a perceber que quando eu olhava, eu ficava com o pensamento, eita, ele tá online. Ele tá online um tempão e não tá falando comigo, então ele tá falando com outra. Aí depois desse pensamento, aí vem um monte. Ele está falando com outra, ele está paquerando com outra menina, ele já deveria estar conversando com ela muito antes de estar comigo. Eu sou insuficiente, eu não fui boa, eu sou insuficiente, eu não mereço uma pessoa assim, eu não sou merecedora, no caso, né? Eu não sou merecedora de ser amada. E aí, esses pensamentos, eles vão trazendo outros pensamentos. É sempre assim, a culpa é sempre minha, não sei pra que eu fiz isso. O que foi que eu falei? A gente fica revisitando as conversas. A gente fica analisando até o ponto que a gente colocou lá. Se a gente colocou no lugar certo, se a gente colocou no lugar errado, como se existisse isso, né? De lugar certo e de lugar errado. E a gente termina trazendo um monte de pensamentos. E o pensamento da gente, meninas, gera o nosso sentimento. Então, se a gente tem um pensamento ruim, a gente termina desenvolvendo um sentimento ruim. E aí você fica olhando sempre como é que ele tá. E se ele não tiver online, aí vem o pensamento da cabeça da gente. Eita, ele não tá online. Então, se ele não tá online é porque ele está muito ocupado. Se ele tá ocupado, olha só como é incongruente a nossa cabeça, como é doida, né? Se ele tá ocupado, ele tá com menina, ele tá ficando com a menina, ele tá conhecendo uma menina, ele deve estar já namorando, daqui a pouco ele aparece namorando. E a gente fica com esse pensamento. Mas a gente poderia muito bem, a gente deve trocar o nosso pensamento por não tá online, ok, tá ocupado. Não me respondeu, ok, tá ocupado. Sim, ocupado com o quê? Com um monte de coisas, não precisa você ficar imaginando coisas. Você só precisa estar ocupado. Se ele está ocupado, ele está fazendo alguma coisa que impede ele de estar aqui na internet, de estar falando comigo, de estar online. Ele pode estar fazendo milhares de coisas, mas a gente tende a ir para o pensamento pior possível, principalmente quando a gente está com qualquer desses sintomas de depressão. E quais seriam os sintomas de depressão? Quero trazer para vocês. Sintomas de depressão, não achem que, porque uma pessoa tem esses sintomas de depressão, quer dizer que você precisa ter os mesmos sintomas para se configurar numa depressão leve, tá? A moderada e a grave até que a gente considera. Mas para uma depressão leve, não precisa você estar deitada numa cama chorando. Pessoas que têm depressão, elas podem dormir muito ou elas podem dormir pouco. Então, assim, não é porque a pessoa tá dormindo pouco que ela não tá com super sonolência, tá querendo ficar na cama, não quer dizer que ela não esteja depressiva. A pessoa pode estar com muita insônia e também está depressiva. Uma pessoa depressiva, ela pode mudar, por isso que a gente diz, mudar, alterar o sono, porque alterar o sono pode ser tanto para dormir muito quanto para dormir pouco. Ela pode alterar a alimentação, que pode ser uma pessoa que tanto vai comer muito mais do que vai comer muito menos. Também muito comum na ansiedade. Gente, também é muito comum a ansiedade ela vir juntinho assim da depressão, tá? E aí é preciso que a gente saiba quais são os sintomas. É preciso que a gente saiba que a gente tem que ter pelo menos um mês atendendo os meus pacientes e avaliando as minhas alunas, eu consigo perceber quando tem menos tempo, tá? Quando 15 dias eu já consigo perceber e talvez evolua para uma depressão. E a gente já começa a trabalhar em cima disso. Mas a gente não dá o diagnóstico, tá? Não diz, você tá com depressão. Não, tá com alguns sintomas depressivos, vamos lá, vamos agilizar, vamos tratar isso para que você não chegue a esse ponto. E tem várias coisas que a gente pode fazer para não chegar a esse ponto. Gente, estado depressivo, estado ansioso, estado desesperança, quando você está com desesperança, isso faz com que a gente deprima ou que a gente se comporte como uma pessoa deprimida.
E uma pessoa deprimida, ela vai ter muitos pensamentos distorcidos, muito. Eu vou fazer uma analogia pra vocês. A gente tá bem, certo? Você tá bem, tá com sua autoestima em dia, super bem. É como se você colocasse um óculos escuro e você começa a ver o mundo colorido. Tudo tá bom, tudo tá lindo, você tá feliz, você consegue perdoar as pessoas, você não fica chateada com as coisas, sua autoestima tá ótima, certo? Quando a gente tá depressivo, é como se a gente colocasse um óculos escuro, um óculos preto e branco. Um óculos que vai tapar a nossa visão. Por quê? Porque as coisas estão acontecendo do mesmo jeito, só que a gente interpreta errado. A gente vai interpretar as coisas erradas. Quando a gente tá bem e a gente leva um fora de um cara, ok, não tem problema, eu vou sair com minhas amigas, vou encontrar outra pessoa. Mas quando a gente tá mal e a gente se envolve com o cara e termina acabando esse relacionamento, às vezes não é nem um relacionamento ainda, às vezes estavam começando a conversar, o que que acontece? A gente termina pensando muito mal de nós mesmas. Então vocês entendem que o que vai mudar não é o fato, gente, o fato é sempre o mesmo. O fato é o mesmo, não vai mudar, a situação é sempre essa, é imutável. Agora, depois da situação vem o pensamento, o sentimento e o comportamento. A situação vai ser sempre a mesma, não vai mudar de forma alguma. Agora, dependendo do nosso pensamento, ou seja, dependendo das crenças que a gente tem, isso sim, isso vai mudar o nosso sentimento. E vai mudar o nosso comportamento. Vou dar exemplo bem prático para vocês. Vamos supor, vou dar exemplo meu, tá? Que já aconteceu comigo. Vamos supor, eu ficava com carinha, passei um mês com ele, eu acho, não deu certo. Fato, o relacionamento terminou, tá? Foi o fato. Pensamento, vários pensamentos eu tive. Eu não presto mesmo, eu não mereço ser feliz, ninguém gosta de mim, eu faço tudo errado, eu não sou interessante, ele não gostou das minhas qualidades, enfim. Sentimento, tristeza, mágoa, raiva, decepção comigo mesma, culpa, muita culpa. Meu comportamento, podem ser vários, mas o meu comportamento, por exemplo, mais focado para depressão, né? Era ficar em casa, chorando, triste, olhando se ele estava online. A única coisa que eu olhava se ele estava online, tá, gente? Checar e stalkear eu nunca fiz. Porque eu cultivava mais a minha autoconfiança, até porque eu sabia que eu ia ficar muito, muito mal. Mas o online eu olhava, meu comportamento era às vezes de falar com ele, mesmo sabendo que o cara não tava muito aí pra falar comigo. Então meu comportamento muitas vezes era de falar com ele, certo? Isso é o que acontece. Porém, como é que a gente faz pra mudar isso? E já é uma sugestão que eu dou pra vocês. O fato era o mesmo, certo? Fiquei com o cara um mês e a gente acabou se afastando. Se eu mudar esse pensamento, automaticamente eu vou mudar esse sentimento. Se eu mudar esse sentimento, automaticamente eu vou mudar esse comportamento. Então, em vez de eu ter todos esses pensamentos que eu falei pra vocês agora, ruins, eu vou ter o pensamento, poxa vida, um pensamento que eu sempre digo a vocês, gente, talvez um dos mais importantes. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ninguém é obrigado a gostar de mim. Ou melhor, nem todo mundo é obrigado a gostar de mim. E eu também não sou obrigada a gostar de todo mundo. Primeiro pensamento. Segundo pensamento, que eu posso incluir aqui. Eu posso ter aqueles pensamentos ruins, que eles vão vir? Vão. Morgue, mas os pensamentos os ruins não vão sair. Ok, você vai deixar os pensamentos ruins. Você só vai acrescentar mais pensamentos, certo? E aí você começa a pensar nisso. Nem todo mundo é obrigado a gostar de mim, ele não gostou de mim, e tá tudo bem. Né? E tá tudo bem. O outro pensamento, ele não tá no momento que ele quer se apegar, então ele quer sair com várias meninas, não tem problema. Outro pensamento que você pode ter muito comum, ele já estava se apegando a mim. E aí, como ele é uma pessoa que tem medo de se relacionar, porque você não sabe a história do outro, ele pode ter muito medo. Quantas vezes a gente teve medo? A gente passou uma fase da nossa vida com medo de se relacionar. E o que é que a gente fazia? A gente fazia o máximo para não se apegar a ninguém. Então você pode pensar também, ele tá com medo. Entende que quando você aumenta esses pensamentos, o teu sentimento, ele não vai ser só tristeza, depressão, angústia, raiva e culpa. Não vai. Ele vai mudar também para conformismo, você vai ficar conformada. Ele também vai mudar para uma certa alegria, porque você vai ter mais uma experiência. Eu já sei como é que funciona, eu estou na fase de batalha, eu estou aprendendo. Eu estou saindo de uma Amazona Baby para uma Amazona Mulher Maravilha.
certo? E qual vai ser meu comportamento? Eu vou ficar mais quieta na minha, posso ficar deitada, posso chorar? Posso, mas eu vou passar bem menos tempo fazendo isso. Eu vou também sair com minhas amigas, eu vou também ter paciência com a minha família, porque muitas vezes a gente acaba perdendo a paciência, né? Porque a gente tá chateada com alguma coisa. Eu vou ter mais paciência com minha família, eu vou fazer coisas que me agreguem, eu vou conhecer outras pessoas. Então, é isso que acaba acontecendo, gente, é isso que acaba mudando, certo? A Van tá dizendo, no primeiro momento que tem o término, eu me sinto um lixo. Depois de um tempo, eu me sinto bem e penso que foi ele quem perdeu. Exatamente, também. Pensar também que foi ele que perdeu, porque foi ele que perdeu. Ele perdeu o quê? Ele perdeu uma pessoa que queria tanto estar com ele. Tudo bem, o cara tem culpa? Não. Gente, não vamos achar que o cara tem culpa, tá? Mas ele acabou perdendo uma pessoa que estava disposta a estar com ele. Que estava disposta a estar super... se dedicando a ele, dando atenção a ele. Então, ok, ele perdeu, tudo bem. Oi, Jailma linda, boa noite, minha linda. Gilda, Bárbara, acho que é Stephanie, Tati, vamos lá. Carol, Fábio, Jailma, tudo isso é verdade, eu já passei por isso. Mas hoje meu pensamento mudou demais, exatamente. E eu sei, Jailma, que o seu pensamento mudou muito mesmo, né? Porque você é uma das pessoas que sempre me falou isso aqui, sempre tá acompanhando e sempre me falou isso. Da sua autoestima, do quanto você vê as coisas diferentes, é muito importante. Boa noite, Maria Luísa, Vanilza, isso. Sejam muito bem-vindas. E aí, gente, o que é que acontece? A gente termina ficando muito mal. E você entende, você tava num relacionamento com o cara, uma semana, um mês que seja, e você terminou e você ficou muito triste. O cara sumiu, não deu explicação, ou se deu explicação, você estava muito mal, você terminou um relacionamento de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, enfim. Tem um tempo do luto, digamos assim? Tem. A gente tem que respeitar o nosso tempo do luto? Tem sim. Só que o que é que acontece? Se você ficar muito tempo nesse luto, o que é que vai acontecer com você? Se você ficar muito tempo triste, bem triste, você vai levar essa energia para você. Você vai conviver no seu trabalho, você vai conviver com as suas amigas, você vai conviver com os carinhas que você encontra com esses pensamentos distorcidos, gente. Com esses pensamentos ruins. Então, por que a depressão, mesmo que seja uma depressão leve, ela vai te impedir de atrair o homem ideal? Porque a gente atrai semelhante. Só que a gente atrai semelhante no nosso sentimento. É o que a gente está sentindo. O nosso pensamento, ele é muito forte. Muito, muito forte. O nosso pensamento, ele gera sentimentos. Gente, eu tenho dito aqui, pessoas mais próximas de mim me acompanham e sabem. Eu trabalhei muito o meu pensamento e a força do meu pensamento e eu continuo trabalhando. E o meu pensamento, ele é muito forte, gente. Eu penso coisas, elas acontecem e eu preciso muito trabalhar isso para canalizar só para coisas boas. Então, a força da atração que o nosso pensamento tem. Só que quando a gente tem pensamento distorcido, ou seja, pensamentos que não condizem com a realidade, pensamentos que a gente não tem provas ainda daquilo, pensamentos em relação aos nossos relacionamentos, a gente termina um relacionamento, o cara termina, a gente diz, nossa, eu não presto, eu não sirvo pra nada, eu errei de novo, a culpa é toda minha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, próxima vez eu vou mudar, e vem a próxima vez, e você não muda. O que acontece? O que você tá esperando pra mudar? É conhecimento? A gente tá aqui pra passar conhecimento. A internet tem muita coisa que vai trazer conhecimento. É força. A gente tá aqui pra passar força. Eu tô aqui pra trazer isso pra vocês, pra mostrar pra vocês o quanto vocês são capazes. Eu consegui, gente. E foi tão difícil pra mim. Foi tão difícil porque eu não tinha conhecimento. Eu não tinha técnica. Depois que eu tive conhecimento, aprendendo através de mim mesma, muitas vezes, eu consegui chegar lá, né? Mas aí o que acontece? Quando você tem um pensamento distorcido, um pensamento ruim, você termina afastando muitos caras. Olha só, eu tenho uma colega, tá? Não é tão minha amiga, é amiga de uma amiga, que a gente saía pras festas. E eu parei de sair com essa menina. Por que eu parei de sair com essa menina? Porque essa menina, ela tinha um pensamento tão distorcido em relação aos homens. Ela já tinha sofrido tanto e nunca tinha procurado ajuda. Ela tinha um pensamento tão distorcido em relação aos homens, essa menina. Tão distorcido, que a gente ia pras festas, gente... Se o cara falasse uma coisinha de nada, que não tinha nada a ver, mas na cabeça dela ela interpretava, esse cara é abusivo. Esse cara, ele não é respeitador. Esse cara tá tirando onda comigo.
Porque ela tinha tantos traumas não trabalhados que ela começou a colocar na cabeça dela. E aí o que é que ela fazia, gente? Ela tratava mal os meninos. Ela tratava mal os homens. Ficava uma situação constrangedora muito chata. Muito chata. Por quê? Porque os pensamentos dela, as crenças dela em relação aos homens estavam aparecendo na vida dela com muita dificuldade. Tava aparecendo pensamentos muito distorcidos. Homens bons que chegavam perto. E aquela energia, ela ficava se dissipando. Aí viu os meninos conversar. Aí um conversava comigo. Um menino interessante conversava comigo. O outro conversava com minha irmã, com uma amiga minha. Mas essa menina era super desagradável. E deixava o ambiente todo desagradável, gente. Era muito chato. E aí, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que começar a mudar as crenças dela. Mudar qual crença? Todo homem é igual. Nenhum homem presta. Todo homem trai. Mudar esses pensamentos que tinham na cabeça dela. A partir do momento que ela muda esses pensamentos, o que é que acontece? Que eu já passei pra vocês hoje. Ela vai mudando o sentimento. Quando ela muda o sentimento, ela sai daquele estágio dela de ansiedade e ela vai para um estágio de tranquilidade. Ela vai ver o que está por vir. Só que se a gente ficar pensando em coisa errada, acaba atraindo pessoas erradas. Acaba atraindo pessoas que trazem aquilo pra gente, que trazem aquele pensamento pra gente, que trazem aquela crença pra gente. Vou dar uma paradinha aqui pra dar boa noite pra Aline, aluna linda, pra Bru e pra Fabiana. Dar uma paradinha rápida aqui pra dar boa noite, gente, pra vocês. Aline, beijo, linda, morrendo de saudade de vocês. Meu Deus, que eu tenho saudade. Como é que eu faço a próxima turma, hein, gente? Meu Deus do céu. Ah, gente, vai ter a semana, começar a divulgar pra vocês. Vai ter a semana autoestima, esse dia 1º a 5 de outubro, a gente vai entrar em novembro. Coloquem na agenda de vocês daqui a um mês e um pouquinho, certo? E aí, gente, como que a gente faz para modificar isso? Por que a gente acaba atraindo essas pessoas? Essas pessoas que têm pensamentos distorcidos. Essas pessoas que trazem também sentimentos de depressão. Sabe por quê? Você tá num barzinho, por exemplo. Você tá num barzinho, certo? E você conhece um cara. E você tá muito mal, depressiva. Aí você conhece um cara que tá todo animado. Aí você diz, não tem nada a ver. Eu tô mal, mas ele tá bem, porque ele vai me ajudar, ele vai me deixar animada e tal, não sei o quê. Com a energia dele, com as coisas boas que ele faz, que ele fala, com toda essa energia boa que ele tem. Só que muitas vezes, gente, termina que aquele homem, aquele menino, ele não tem essa energia tão boa. Ele não tem. Simplesmente, ele estava naquele dia animado. Ele bebeu, ele estava mais animado, ele estava recebendo notícia boa. Mas não necessariamente ele vai estar bem. Não necessariamente ele vai estar com autoestima boa. Porque o que a gente procura? Gente, vocês procuram homens que vivem se lamentando, ou que vivem tristes, que vivem reclamando da vida, vivem dizendo que só tem coisa ruim, só dá notícia de coisa ruim, não dá notícia de coisa boa. Vocês gostam de conversar com homens assim? É uma energia ruim, é uma energia pesada. Quer dizer que você vai deixar de falar com esse cara? Não, de jeito nenhum. Mas assim, eu quero que vocês entendam. É bom conversar com essas pessoas, não, eles acabam te afastando. Da mesma forma, é com a gente. Os homens também não querem. Os homens querem ver uma mulher que sabe se firmar. Os homens querem ver uma mulher que sabe se colocar. Os homens querem ver uma mulher que tem um posicionamento diferente. Gente, até a roupa que a gente usa mostra o posicionamento da gente. O cabelo da gente, não tô falando pra estar super arrumada não, tá? O principal é você estar se sentindo bem. Não importa se você tá com o cabelo escovado, não importa se você tá com o cabelo natural, não importa como é que você tá. O importante é você estar se sentindo bem. E isso vai fazer com que você passe essa imagem para o outro. E o outro, ele vai ver principalmente a tua autoconfiança. E o que é a tua autoconfiança? É o cara chegar, mal te conhece, te desrespeita, em vez de tu continuar conversando com ele porque você achou ele lindo, é você simplesmente olhar mais pra você e dizer, não quero falar com você, não tô afim de falar com você. Você tentou me dar um beijo e eu não quis retribuir. Por que agora eu vou ficar conversando com você? Você já chegou errado. Gente, a gente precisa se posicionar. A gente não pode recompensar um ato errado. A gente não pode valorizar. A gente não pode recompensar um homem que tem uma atitude errada conosco. A gente não pode simplesmente deixar passar. Não, vou deixar passar. Dessa vez eu vou deixar passar. Pode relevar? Pode.
Mas você precisa se posicionar, você pode até relevar, mas você precisa se posicionar. Já aconteceu em festas do cara te puxar e tentar te beijar, sem você querer? Provavelmente já aconteceu, né? Acontece muito. E esses homens são os que a gente tem mais raiva. Eu vou contar pra vocês uma coisa que aconteceu uma vez. Eu fui pra uma formatura aqui em João Pessoa, formatura de medicina. E medicina, infelizmente, muitos homens de medicina acham que são Deus, né? Se formam em medicina, são Deus, tá? Não todos os homens, tá, gente? Uma parte. Não vou dizer nem que é a maioria, nem nada. Uma parte. Enfim. Mas isso é da índole de cada um. Isso não é por causa do curso, né? Mas o curso acaba fazendo mais isso. Trazendo mais isso. E eu estava com as minhas amigas. Coincidentemente, estávamos todas de preto. Estávamos 4. Em 4. Eu, minha irmã e mais 2 grandes amigas minhas. E nós estávamos todos de vestido preto. Preto é clássico, né? Estávamos lá, a gente tava dançando, bebendo espumante, enfim, não sei. Mas a gente tava na pista de dança, tinha muita gente. E um menino de medicina se aproximou, um dos formandos se aproximou. Esse cara se aproximou de mim e ele simplesmente pegou na minha bunda. Ele apertou meu bumbum. E eu percebi na hora que era ele. Eu virei, minha gente. E eu me posicionei pra esse cara. Ele foi chegando, ele tava olhando, ele tava paquerando. E aí ele pegou e apertou minha bunda. E eu virei pra ele e eu disse assim: você não tem vergonha não? Eu já sabia que ele estava lá, no felicidade, no status. O que é que eu poderia fazer? Eu poderia ter me afastado. Eu poderia não ter falado nada. Eu poderia ter dado uma de doida. Eu poderia ter feito várias coisas. O que foi que eu fiz? Eu me virei nesse momento, olhei pra ele e disse assim: tu não tem vergonha não? Aí ele ficou todo por fora. Hã? Tu não tem vergonha não? De sair por aí passando a mão na bunda das meninas. Tu é médico, tu acabou de se formar. Não por ele ser médico, tá, gente? É porque ele estava se formando, eu quis dizer. Tu é médico, tu acabou de se formar em medicina. Tu deveria ser um homem. Tu tá se formando agora, tu deveria ser um homem. Isso é coisa de menino, isso é coisa de adolescente. Tu não acha? Não, eu não fiz nada não, não fui eu não. Aí eu peguei e virei pra ele e disse: olhe, isso daqui é só uma opinião de uma mulher madura. Mas aí você sabe o que você faz o que você quiser. Agora, por favor, saia de perto da gente. Gente, o menino, ele ficou branco, ele ficou passado. Assim, eu acho que ele não esperava nunca que ele fosse ouvir isso. E eu fiz brincadeira, eu fui grossa com ele? Não. Eu apenas me posicionei, falei que eu não tinha gostado e ainda coloquei ele no lugar dele. Ele esperaria receber isso de uma mulher? Não. Ele estava propício a receber de outra pessoa, uma tapa na cara. Ele estava propício a receber de outra menina que só se afastasse. E assim, esse cara tem que ser colocado no lugar dele. Tanto para ele não fazer aquilo comigo, pelo que ele já tem feito, quanto para ele fazer isso com as outras meninas, né? E aí eu disse, eu não lembro se eu falei, mas eu acho que eu ainda falei assim: isso é uma coisa muito feia, as meninas não gostam disso não, as mulheres não gostam disso não. Eu acho até que eu falei alguma coisa desse tipo. Eu sei que sim, eu coloquei o cara no lugar dele, com classe, com educação. Ninguém percebeu, até porque a gente tava numa festa, não gritei, não falei alto, não apontei o dedo pra cara dele. Pelo contrário, eu cheguei no ouvido dele, acho que ele achou até que eu ia falar alguma coisa legal pra ele. Eu cheguei no ouvido dele e disse: tu tem vergonha não? E passar a mão na bunda de uma mulher? Não tem vergonha não? E assim, gente, por isso que eu falo, é o posicionamento. Isso acontece em festas, isso ocorre em festas, isso ocorre no nosso dia a dia de várias formas. Não deixe que o outro te desrespeite. Não deixe, gente. A gente é muito mais interessante quando a gente se posiciona mostrando o nosso respeito. Meninas, não tenham dúvidas disso. O homem, ele não vai te deixar se você se posicionar. Pelo contrário, ele vai te admirar muito mais. E vou dizer mais pra vocês: se um homem fizer alguma coisa errada, você se posicionar e ele te deixar, pode ter certeza que esse cara ia querer te desrespeitar por muito e muito tempo. Ele ia fazer um desrespeito atrás do outro e você empurrando com a... Ah, só dessa vez foi besteira. Ah, mas minha amiga também passa por isso. Ah, minha mãe falou que isso é besteira. Não, gente, nada é besteira. Nada é besteira. Vocês viram, o cara passou a mão na minha bunda. Nem conheci o cara. E eu já me posicionei. E isso a gente termina fazendo também no nosso dia a dia. Quando a gente conhece um cara e começa a sair com ele e ele dá um bolo na gente. Beleza, justificou, ok. Segunda vez que ele te chama pra sair.
ele vai te dar outro bolo. Você precisa de esculhambar com ele? Ah, você me deu um bolo, não vou sair mais com você não, isso é um absurdo e tal. Você precisa esculhambar com ele? Não. Você precisa dizer, ah, tá tudo bem, e continuar, da próxima vez a gente marca, ser compreensiva demais? Não. O que é que você vai fazer? O que é que vocês fariam, gente? Se um cara, tu conhece um cara, tá empolgado na internet, ele chama pra sair, e aí em cima da hora ele diz que não vai poder dar uma justificativa, ok, tudo bem. Depois ele chama pra sair e você vai e faz isso de novo. O que que você faria? Coloca aqui nos comentários, gente, o que é que vocês fariam se acontecesse isso? Enquanto vocês vão colocando, eu vou dar boa noite de novo pra Edilma, Hilda, Tony, Florbela, Alessandra, Valderlene, Ju, Kelly. Oi, Kelly linda! Janiere. Outra Ju, atrasada, mas chegou muito bem. Importante ter chegado. Inalva. Ai, meu Deus, meu amigo Juniere. Que coisa mais linda. Que saudade de você. Que bom te ver aqui. Juniere, gente, meu amigo maravilhoso. É porque eu tô vendo aqui o Instagram dele, que ele mudou o nome. Juniere Magnata. Acho que você mudou, né? O seu arroba. Então, gente, o que é que vocês fariam? Como que vocês se posicionariam se um cara chegasse e fizesse isso? Olha só, duas formas erradas de posicionar. Uma é pedir satisfação ao cara, brigar, fazer tudo isso com ele, tá? Espernear. Outra é ser compreensiva demais, ao extremo. Tá tudo bem, não tem problema, a gente marca outra vez, a terceira vez. E ficar sempre à mercê disso. Duas coisas erradas que você pode fazer. Terceira coisa, que não é errada, tá? Não é errada, mas talvez não te faça crescer tanto. Que é ignorar. Você pode ignorar as mensagens dele? Pode. Se você ignorar, você vai estar passando uma mensagem boa pra ele. Você já vai estar dizendo, meu filho, por favor, pare de conversar comigo. Eu não quero mais sair com você. Você já me deu 2 bolos. Não é conveniente, não é legal. Não quero mais isso. Você vai estar passando esse recado. Gente, o silêncio é tão bom. Quando as pessoas dizem assim, o silêncio é a melhor resposta. Isso não é clichê, gente. Isso é verdade. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta que a gente pode dar para qualquer pessoa, inclusive para nós mesmas. Então, antigamente eu ficava, se acontecesse isso comigo, eu insistiria. Eu continuo sendo compreensiva, mas agora depende da situação, né? Depende da ocasião. Mas eu era compreensiva demais. Ah, o bichinho tava ocupado, tá fazendo isso, tá muito besta. Ou então eu ia lá e reclamava, dependendo da ocasião, dependendo da pessoa, eu ia lá e reclamava. Qual a melhor coisa que a gente vai fazer? Eu vou dar 2 sugestões pra vocês, que vai ter muito resultado. Primeiro, ou você simplesmente ignora, não fala mais nada, isso vai ter resultado pra você em relação a ele vir falar, ele tentar se redimir, ele pedir desculpa. Mas mais do que isso, gente, mais do que isso. Isso vai servir para você se autoafirmar para você mesma. Para você dizer, nesse terreno meu, sou eu. Ninguém brinca comigo. Eu não estou para brincadeira. Se o cara não está pronto para sair comigo, então ele nem marque. Ele nem sugira. Ele nem se esforce para fazer isso, tá? Primeira coisa que você pode fazer, não falar. Você já tá dando o seu recado pra ele, mas principalmente pra você mesma. Meninas, vocês sabem que eu falo muito aqui, né? Que eu não tô aqui pra passar pra vocês joguinhos, frases feitas, como é que você deve fazer, como é que você deve fazer isso, aquilo outro, por causa do outro. Não, eu quero que vocês foquem em você. E a partir do momento que vocês focam em você, gente, meninas, a partir do momento que a gente foca na gente, as coisas acontecem. E o que é que vai acontecer? Mas aí, Bog, se eu não responder, ele nunca mais vai falar comigo. É uma possibilidade ele nunca mais falar contigo. Porém, se ele te encontrar numa festa e se ele tiver vontade de sair contigo, ele vai mover mundos e fundos. Ele vai saber que você está lá preparada muito mais para um homem que vale a pena, para um homem que esteja pronto, para um homem que dê atenção a você, do que para um homem que simplesmente desmarcou uma vez, desmarcou 2 vezes e que acaba sem te dar a atenção que você merece. Gente, a gente merece muita atenção. A gente não pode ter medo. A gente não pode ter medo de perder, porque senão a gente acaba perdendo. E a outra coisa que você pode fazer, né? A segunda coisa, a primeira que você pode fazer é ignorar, não responder mais, porque você já tá dando seu recado. Olha, você me deu 2 bolos, então ele entenda como ele quiser, certo? Ele entenda como ele quiser. Se ele insistir muito pra falar com você, insistir muito, ou independente dele insistir, quando ele te der o bolo a segunda vez, você vai ser categórica. Você vai ser assertiva. O que é assertiva? Nem ser agressiva. Assertivo.
Assertivo tá aqui no meio, tá? Aqui, de um lado, é agressividade. É você chegar e esculhambar com ele. Do outro lado tá a passividade. Não tem problema a gente se ver a próxima vez. Aqui no meio tá a assertividade, que é o mais difícil, só que nós devemos ser assertivos na nossa vida em todas as áreas. E principalmente na de relacionamento, porque a gente tá lidando com o outro, muito com o outro, né? Então, o que é que você vai fazer? Você vai mostrar pra ele, eu vou dar um exemplo de mensagem, mas como eu falo pra você, gente, não gosto de frases feitas, é só um exemplo. Você vai chegar pra ele e vai dizer: gostei muito do tempo que a gente ficou conversando, você é interessante. Você pode fazer um elogio pra ele, não tem problema. Você é interessante, eu gostaria muito de te conhecer. Porém, essa instabilidade, essa incerteza, ela não combina muito com o meu momento de vida. Então pronto, quando um dia, talvez, você estiver livre, você estiver mais disposto a conversar, a gente sair, se eu estiver disposta, disponível e afim, a gente vai lá e sai. Gente, meninas, se vocês tiverem esse posicionamento, vocês não têm noção da felicidade que vocês vão ter. Principalmente se você nunca tiver tido esse posicionamento. Você não tem noção da felicidade que você vai ter porque você conseguiu. Por você ter conseguido falar isso pro cara. Você vai ficar a pessoa mais feliz do mundo. Eu tenho uma aluna da turma 3, a turma que acabou agora. Eu já contei isso numa live. Ela conseguiu dizer mais ou menos isso, né? Não foi bem isso, mas foi mais ou menos isso pra um cara. Ela conseguiu se posicionar. Gente, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz desse mundo. Ela mandou áudio pra mim. Disse: Morgan, eu consegui. Meu Deus do céu, eu consegui muito. Eu consegui chegar pra ele e dizer não. Meu Deus, eu estou tão feliz, tão feliz. Ela mandou um áudio, a maior felicidade do mundo. Foi a primeira vez, gente, primeira vez que ela conseguiu se posicionar. E ela tava feliz por ela. E ela disse assim: eu consegui, meu Deus, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir. Tipo assim, ela era tão acostumada a dizer sempre sim, sempre sim, sempre sim, que ela conseguiu e ficou na maior felicidade do mundo. Ela já estava super feliz porque ela conseguiu. E o que foi que deixou ela mais feliz ainda? O cara continuou atrás dela, continuou insistindo, insistindo, insistindo. Ela viu que não era uma pessoa que dava certo, ia dar certo com ela. Ela já cortou o mal pela raiz. Ela disse outro não pra ele. O cara ficou louco. Ele ficou atrás dela, gente. Ficou louco. E depois ela foi parando de falar com ele. Ela viu que não valia a pena. Gente, foi a primeira vez. Acho que ela tá com 37 anos. Foi a primeira vez na vida dela que ela conseguiu dizer um não. Gente, isso é muito libertador. Eu também passei muitos anos na minha vida sem conseguir dizer um não. E quando a gente consegue, a gente fica com a autoestima lá em cima. Porque a gente conseguiu. Isso é o mais importante. É você ter a sua autoestima lá em cima porque você conseguiu. E não porque o outro insistiu pra te ver. Só que é uma consequência. O cara, ele vai dizer: poxa vida, uma mulher que deu... O que é que você vai passar? Qual a mensagem que você vai passar pro cara quando você manda uma resposta dessa? Olha, você percebi. Você vai ser compreensivo do mesmo jeito, mas não vai ser aquele compreensivo. Tá bom, faça o que você quiser comigo. Não. Dessa vez você vai ser compreensiva primeiro com você mesma e depois com ele. Você vai jogar pra ele. Você vai chegar pra ele simplesmente e vai dizer: olha, eu entendo você, não tem problema nenhum a gente não se ver. Porém, essa sua instabilidade, a tua incerteza, ficar combinando, não é muito legal pra mim. Eu não gosto disso. E aí você com certeza vai colher vários frutos. Ele vai ligar mais pra você, ele vai olhar pra você de outra forma. E a mensagem que você tá passando pra esse cara, além da mensagem escrita, eu vou estar dizendo: poxa, eu vou estar dizendo pra ele, né? Ele vai pensar: poxa vida, essa mulher é diferente. E o que é que o homem quer? O homem quer uma mulher diferente. Você sabe por que os homens, se eles pudessem, eles estariam com várias mulheres ao mesmo tempo? Porque os homens gostam de diversificar. Os homens gostam de coisas diferentes. Vocês sabiam que no meio de várias loiras a morena se destaca? Vocês sabiam que no meio de várias morenas a loira se destaca? Vocês sabiam que a ruiva se destaca mais ainda? Vocês sabiam que a negra se destaca muito? Por quê? Porque é diferente. Hoje em dia tá todo mundo pintando o cabelo de loiro, fazendo mechinhas. Ó, eu retoquei semana passada, né? Eu tava com bem pouquinha mechinha. Retoquei semana passada. Tô com várias mechas, a gente utiliza muito. Hoje em dia as pessoas já estão utilizando mais o cabelo natural, que é maravilhoso. Mas vocês sabem por que muitas mulheres se destacam? Principalmente quando ela é diferente. O homem quer uma mulher diferente. Só que o homem não quer uma mulher diferente só no físico. O homem quer uma mulher diferente que se posicione diferente. Se o homem tá acostumado a dar bolo nas mulheres, e as mulheres: não, a gente vai na próxima semana, não tem problema, e a sempre aceitar, por que ele vai se esforçar para não dar um bolo numa mulher?
Por que que ele vai se esforçar para não sumir? Os homens somem. Depois eles chegam com o rabinho entre as pernas. Eles sabem que fizeram errado. Eles sabem que o fato de eles terem sumido foi errado. Eles sabem que a gente tá chateado. O que é que eles pensam? Isso é certo, os homens pensam. Porque é o funcionamento do homem. Simplesmente ele vai pensar, não, ela tá chateada, então eu vou dar um tempinho. Depois eu falo com ela. E aí os homens vêm e voltam a falar com a gente. E o que é que a gente faz? A gente vai lá e simplesmente é super compreensiva. Então, seja compreensiva com os homens. Seja. Mas o fato de você ser compreensiva com ele não quer dizer que você vai aceitar estar com ele. Não quer dizer que você vai continuar com ele. Então, seja compreensiva com os homens. A melhor resposta que você pode dar para um homem é a compreensão. Só que não é a compreensão do tipo, certo, meu lindo, não tem problema, a gente sai outro dia. Não. É a compreensão de você dizer, eu entendo você, eu compreendo você, mas eu não quero. Porque eu quero muito mais. Você não precisa dizer isso pra ele, né? Mas você vai pensar, eu quero muito mais, eu preciso de muito mais, eu mereço muito mais. Eu tô me doando muito, por que que eu não vou querer que a pessoa se doe tanto pra mim? Né? Deu pra entender, gente? Vocês conseguem entender essa questão de evoluir cada vez mais, de melhorar o seu posicionamento? Aline, você ainda não evoluiu assim, você evoluiu muito sim. Já lhe disse isso várias vezes, você teve respostas pra isso. A Aline foi minha aluna também da turma 3. E ela quer chegar nesse nível, ela vai chegar nesse nível que ela tá dizendo aí, mas ela evoluiu bastante, ela mudou o posicionamento e o namorado dela mudou bastante também, impressionante. Agora a gente precisa manter, né? A gente precisa estar sempre mantendo. E aí, gente, a energia que a gente tem, a forma que a gente se vê, se a gente se vê com pena da gente, se a gente se vê mais depressiva, a gente vai atrair homens, ou homens que têm pena da gente também. Gente, o outro e o outro sente por nós aquilo que a gente também sente por nós mesmos. Então, se você sentir pena de você, o outro vai sentir pena. Se você ficar triste, angustiada, deitada numa cama, sofrendo, chorando, conversando com qualquer cara que vier pra você, porque você tá muito carente, você vai passar essa mensagem para o outro. E você passando essa mensagem para o outro não vai te ver como uma mulher forte que você é, como uma mulher linda, como uma mulher guerreira que você é, certo? Vamos agora, gente, eu vou passar agora 2 atividades para melhorar o que foi que eu falei para vocês no começo da live. Que eu vou passar 2 atividades. Essas atividades eu separei aqui, tá aqui na minha mão, elas duram 1 semana. O ideal é que você faça em 1 semana. Então, o que é que vai acontecer? Na próxima semana, na próxima quarta-feira, eu vou conferir com vocês quem foi que conseguiu fazer a atividade e o que foi que mudou. Mas, gente, vocês estão aqui na live para aprender. E se a gente vai aprender, a gente precisa colocar em prática. Gente, acredite, confie que funciona. Tudo que eu passo pra vocês eu já fiz. Pode ter certeza, eu já fiz. Então eu vou passar pra vocês agora 2 atividades. São bem fáceis. Ideal é que você faça toda semana. A primeira atividade é o seguinte. Mesmo que você não esteja com vontade, mesmo que você esteja mal, mesmo que você não acredite no que você vai pensar, no que eu vou dizer agora, você vai dizer pra você mesma, você vai repetir pra você mesma todos os dias a frase eu me amo. Simplesmente. Se você tá triste, com depressão leve, moderada, grave, angustiada, em luto por causa de um relacionamento, qualquer coisa, essa frase vai servir para todo mundo. Se você tá bem também, tá sentindo uma fase bem, faz também. Gente, hoje eu me sinto muito bem e eu continuo fazendo, tá? Eu continuo fazendo. O que você vai fazer? Você vai pensar em 4 motivos para você se amar. 4 motivos, tá? Eu me amo porque eu sou foda. Ah, eu gosto muito dessa frase, gente. Esse palavrão pra mim é o melhor que tem. Então, eu me amo porque eu sou foda. Eu me amo... São exemplos, tá, gente? Você vai criar as suas frases. Eu me amo porque eu sou foda. Eu me amo porque eu mereço ser amada. Eu me amo porque eu sou linda. Eu me amo porque eu tenho qualidades boas. Eu me amo porque eu faço bem às outras pessoas. Eu me amo porque eu faço bem a mim. Eu me amo porque Deus me colocou no mundo para me amar. Escolhe 4 frases. O que é que você vai fazer? Tô olhando para baixo que eu tô lendo, tá, gente? Você vai repetir essa frase
todos os dias antes de dormir. Só precisa ser antes de dormir, durante uma semana. Então, são 2 atividades, tá? Você vai fazer durante uma semana. Então, gente, é muito fácil. Essa atividade é muito fácil. Vou repetir. Atividade para você melhorar a sua autoestima. Para você sair de um nível de depressão ou de tristeza até você chegar a melhorar a sua autoestima, tá? Você chegar levando sua autoestima. Você simplesmente, por uma semana, você vai listar 4 coisas que fazem com que você se sinta amada. Eu me amo porque eu sou foda. Eu me amo porque eu sou maravilhosa. Eu me amo porque eu sou linda. Eu me amo porque eu mereço ser amada. Eu me amo porque eu me valorizo. Eu me amo porque Deus confiou isso a mim. Eu me amo porque Deus acredita em mim. Cria tudo isso e fala todos os dias antes de dormir. Fala pra si mesma todos os dias antes de dormir, por uma semana. Tem que ser por uma semana, tá, gente? Não pode esquecer nenhum dia. Esquecer um dia, no outro dia você fala várias vezes. Então, isso é uma atividade muito legal que você vai fazer. Vai aumentar a sua autoestima. Pode ter certeza que vai, ao longo de uma semana, quando você terminar, você pode nem acreditar no que você tá falando. Você pode nem achar que você realmente é merecedora de ser amada. Mas você vai sentir, vai mudar o teu sentimento. Certo? Bem, próxima atividade, que tá aqui anotadinha, eu vou ler pra vocês. Olha que legal essa atividade, gente. A preocupação, quando a gente tá preocupado com as coisas, a gente também termina ficando triste, né? A gente tá preocupado, a gente termina ficando triste. E a maioria dos nossos pensamentos de preocupação, eles não acontecem. Vocês já pararam pra pensar nisso? Ah, fulaninho vai acabar o namoro comigo. Ah, fulaninho tá assim porque ele não gosta de mim, a culpa é toda minha. Aí, de repente, o cara vai e fala contigo e tu percebe que aquela preocupação, ela nem existia, certo? Então, vamos lá. Essa atividade é o seguinte, olha que legal, gente, essa atividade. Serve pra todas as áreas da vida, tá? Mas a gente vai falar de relacionamento. Seguinte. Você vai escolher um horário do seu dia, ou de manhã, ou de tarde, ou de noite. Escolhe o horário, meio-dia. Ah, vou fazer isso meio-dia, vamos supor, certo? Você escolher esse horário meio-dia. E nesse dia, você vai dedicar 10 minutos para pensar sobre os seus problemas. Vamos supor, eu escolho dedicar 8 horas da noite, não que eu tô na live com vocês, 10 horas da noite. Eu resolvo dedicar de 10 da noite às 10h10 da noite. Eu vou dedicar 10 minutos para pensar nas preocupações, nos problemas e nas coisas que me deixam tristes, tá? Não tenha medo de pensar assim, porque você vai canalizar essas preocupações em 10 minutos. É melhor do que passar o dia todo preocupado, certo? É melhor do que passar o dia todo pensando se o cara te valoriza, se o cara gosta de ti. Deixa eu contar uma história engraçada pra vocês. Teve um momento que quando eu tava me estruturando, né, reestruturando, melhorando essa questão emocional minha, que eu não podia mais atrapalhar os meus atendimentos. E eu trabalho muito com o emocional das pessoas. E eu marcava um horário pra chorar. Eu saí do consultório às 7, eu tava muito triste, tinha acabado o relacionamento. Isso foi mais de uma vez. Eu tava muito triste, eu marcava um horário para chorar. Eu dizia, não, eu vou me concentrar aqui agora, porque eu estou com uma pessoa para ajudar. É o meu trabalho, eu sempre fiz bem, graças a Deus, e eu preciso continuar fazendo bem. E aí, eu marcava um horário para chorar. O horário para chorar era 8 da noite. Porque 7 horas eu ia sair do consultório, era o tempo que eu ia jantar, me organizar, e depois eu ia ter meu tempo para chorar. Eu ia lá e chorava. É muito difícil fazer isso? É, mas quando você vai treinando, se torna fácil. Então, aí você marca um horário, certo? Nesse horário, deixa a sua emoção aflorar muito, deixa a emoção vir. É aquele horário, aquele momento é seu. Faz isso por uma semana, coloca o horário das suas preocupações, das suas tristezas nesse horário. 10 minutos por dia, certo? Só 10 minutos. Quando você coloca isso, qual é o sentido disso? Se você colocar isso por 10 minutos do seu dia, você vai escolher o dia. Primeiro, o teu pensamento negativo, naqueles 10 minutos, ele vai estar bombando, né? Vai aparecer tudo, as preocupações você tem direito. Só que com o tempo, com o passar dos dias, aquele pensamento ele vai perdendo força. E quando esse pensamento ruim perde força, o que acontece com você? Se ele vai perdendo força, vai terminar que nos outros dias você vai mudar as suas crenças, gente. Isso é até uma forma de você mudar as suas crenças. Porque o sentimento vai sendo melhor e o comportamento vai sendo melhor. Seu comportamento vai ser melhor. Então, mais do que isso, você vai pensar, nossa, eu tenho um horário só pra isso. Você não marca um horário pra ir pra academia? Você não marca um horário pra você trabalhar?
Ah, eu vou trabalhar de 8 às 12, então eu preciso ir pra academia de 6 às 7, então eu preciso acordar de 5 e meia. Você não marcou horário no seu despertador? Vamos tentar, eu sei que é mais difícil, né, o pensamento, a força do pensamento da gente, mas vamos tentar marcar um horário pra gente se preocupar também, gente. Porque olha só, é uma coisa que vai acontecer de noite, pra que você vai ficar se preocupando de manhã, de tarde, o dia inteiro? Não vai adiantar você ficar preocupado esperando que ele ligue, que ele fale com você. Não vai adiantar. Quando for de noite, você pode escolher outros horários, tá? Tô só dando um exemplo. Você pode escolher outros horários, mas quando for de noite, por exemplo, nesse horário, 10 às 10 e 10, aí você chora, aí você descarrega, aí você manda mensagem pra uma amiga, aí você faz aquela atividade importantíssima que eu já passei pra vocês, de como esquecer o ex-namorado, como esquecer o ex-paquera. Você faz aquela atividade rápida, que ajuda muito, mas, gente, façam isso por uma semana. Então, essa atividade do eu me amo, que eu acabei de passar pra vocês, e do horário da preocupação é pra ser feito todos os dias por uma semana. A parte do eu me amo é pra você fazer todos os dias antes de dormir. E essa da preocupação você pode fazer também, você pode fazer logo em seguida. Ou se você vê que não fica tão bem, já que é uma coisa boa e uma coisa ruim, entre aspas, você faz em horários diferentes, certo? Mas o que é que eu quero passar pra vocês com isso? O que é que eu quero passar pra vocês de principal com o tema de hoje? Olha só, gente, a parte principal é essa. Como a depressão te impede de atrair seu homem ideal? Meninas, o que é que faz a gente ficar triste porque a gente levou um bolo, porque o cara fez uma sacanagem com a gente, porque terminou um relacionamento? São as nossas crenças. Por quê? Porque tanto faz João, José, Raimundo, Rafael terminar com você, sumir, fazer qualquer coisa. Tanto faz, pode ser qualquer um. As tuas crenças vão te fazer pensar a mesma coisa. Porque isso tá na gente. Não é não estar no outro. Então, não importa se foi José que fez, não importa se foi Raimundo, se foi Rafael, se foi Pedro. O que importa é a forma que a gente recebeu isso. Entendem? Então, quando a gente muda a nossa forma de ver as coisas, quando a gente muda o nosso entendimento das coisas, não importa o que aconteça, a gente vai conseguir ter inteligência emocional. Ou seja, a gente vai conseguir gerenciar as nossas emoções. O que é ter inteligência emocional? É não ter emoção ruim? Não. É você saber o que é que você vai fazer com essa emoção ruim. Então é isso, meninas. Eu espero ter agregado muito, muito na vida de vocês hoje, nessa live. E pra quem tá assistindo a live gravada, que eu vou deixar gravada, também espero agregar muito. Coloquem aqui nos comentários o que foi que vocês aprenderam. Gente, muito obrigada por ter tirado um tempo do dia de vocês. Todas as quartas-feiras, às 8 horas eu estou aqui. Gente, próxima quarta-feira vocês não podem perder. É o dia que eu faço aniversário de namoro com o Henrique. E eu espero trazer uma coisa bem legal pra vocês, tá certo? Estou programando já fazer algo bem legal. Vocês têm me acompanhado aí, né? Acompanhado meu relacionamento que eu passo pra vocês. Vitória, que saudade de você também, linda. Cleide, Marlene. Gente, espero que tenha agregado. Meninas, não tenham medo. Uma das coisas principais que acho que paralisa a gente é o medo. Não tenham medo. Quando eu aprendi a deixar o medo de lado, os meus relacionamentos, eles foram pra frente. Então, aprendam, não tenham medo. Tenham medo, não tenham medo de colocar o cara em segundo lugar. Tenham medo de colocá-lo em primeiro lugar e se colocar em segundo lugar, certo? O índice de depressão é muito grande. Depressão que a gente começa a adquirir por causa das nossas crenças. Não é por causa de um relacionamento de uma semana que acabou. É por causa das nossas crenças. É por causa do que a gente vê, do que a gente pensa. Quando a gente começa a olhar para o final daquele relacionamento, a gente começa a se maldizer, a gente começa a pensar, a culpa foi minha, eu errei de novo, é mais um, eu não tenho jeito, nunca vai dar certo. A gente começa a se desacreditar do amor. E eu tô aqui para preparar vocês para se atraírem e atraírem também para vocês o homem ideal para sua vida, aquele que vai te satisfazer, aquele que vai te satisfazer as tuas necessidades. Tá bom, minhas lindas? Deixa eu só avisar de novo para quem chegou depois, a gente vai ter a semana Autoestime-se de 1 a 5 de novembro. Já coloquem aí na agenda de vocês, 1 a 5 de novembro vai ter a semana Autoestime-se. O mapa, eu vou mostrar para vocês o mapa para chegar no homem ideal. Vai ser muito legal, gente. O evento tá sendo preparado com muito, muito, muito carinho. Tanto carinho que eu tive que mudar de outubro para novembro. Mas é logo no comecinho, certo? A gente vai ter uma semana da semana Autoestime-se para que vocês elevem mais ainda a autoestima de vocês e estejam lá. Eu conto com a presença de vocês. Vai ser muito, muito legal. Ao final eu vou abrir vagas para
a próxima turma, tá? A próxima turma, a turma 4. Porém, independente de você participar da turma ou não, gente, só a semana já vai agregar muito, já vai te ajudar bastante, tá bom? Então é isso, meninas, fiquem com Deus. Um grande beijo, até quarta-feira. Quarta-feira vai ser muito especial. A live, o Instagram vai estar cheio de coraçãozinhos, meu e de Henrique. Tá bom, gente? Beijo, fiquem com Deus, namastê. Fiquem bem. Tchau.